Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir aí nossa visão panorâmica, livro de Josué, capítulo 5. Então, iniciamos o capítulo 5 falando dos reis da região ali de Jericó, os reis dos amorreus, dos cananeus, que ouviram a fama de Israel, ouviram a respeito da travessia do Jordão e ficaram apavorados com Deus estar com Israel e que Israel está ali em suas portas. Então nós vemos que os reis estão se derretendo de pavor diante de Israel. E aí, no versículo 5, nós vemos o Senhor falando para Josué fazer facas de pedra para circuncidar os israelitas, porque os israelitas ficaram 40 anos no deserto e toda aquela geração que saiu do Egito, homens aptos para a guerra, foram mortos no deserto por murmurarem contra o Senhor, por se rebelarem contra o Senhor, salvo somente Josué e Caleb. E essa geração nova não tinha então sido circuncidada ao Senhor. Então nós vemos que eles não tinham obedecido à aliança abraâmica, que o sinal da aliança abraâmica era o sinal da circuncisão, que deveria ser feito no 8º dia do nascimento da criança. Então, assim, nós vemos que o povo não obedeceu à lei abraâmica e aí o Senhor manda, então, Josué circuncidar aqueles homens que estavam ali no deserto da segunda geração. E todos eles são circuncidados e logo após a circuncisão, eles celebram a Páscoa. Então, a Páscoa também não estava sendo celebrada por bastante tempo, porque não poderia celebrar a Páscoa sem a circuncisão. Logo, se não tinha circuncisão, também não tinha Páscoa. E depois da celebração da Páscoa, nós vemos um encontro maravilhoso de Josué com o anjo. E eu gostaria de ler esse episódio com os irmãos. Preste atenção. Então Josué, perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Ele respondeu: nenhum dos dois. Vem agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Então eu quero que os irmãos prestem atenção em alguns detalhes. Primeiro detalhe, que esse anjo ele fala que ele é o chefe do exército do Senhor. Até aqui nós não vemos um título que o Senhor recebe pelos profetas, que é o título de o Senhor dos Exércitos. A partir desse momento, nós vamos ver os profetas chamando o Senhor de o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor está dando uma revelação de um título dele. Então, não é qualquer anjo que está falando com Moisés, com Josué, mas é o mesmo anjo que se apresentou para Moisés na sarça ardente. Porque, preste atenção, a fala dele é a mesma fala do anjo da sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E esse anjo, ele é o próprio Deus, que tanto que Josué, ele se prostra com o rosto em terra em reverência ao anjo. Então, anjo não recebe adoração, somente o Senhor recebe adoração. Então, é uma revelação de Cristo no Antigo Testamento, é um encontro de Cristo no Antigo Testamento com os homens, assim como o Senhor se apresentou para os patriarcas, ele também se apresentou ali para Josué. E um detalhe também na vida de Josué é que nós vemos aqui, desde o capítulo 1, que o Senhor está constantemente conversando com Josué. Não sei como era a dinâmica desse relacionamento com Josué, se Josué levantava ali uma tenda, a tenda da revelação, e ia ter com o Senhor, mas a questão é que Josué ouvia constantemente também a voz de Deus, talvez não na mesma dinâmica de Moisés face a face, mas ele tinha uma constante intimidade com o Senhor. E aí, irmãos, eu anotei aqui uma dinâmica para o encontro, para receber a bênção do Senhor. E a dinâmica foi obediência, adoração e depois a bênção. Por quê? Porque o povo precisava, então, primeiramente obedecer.
Então eles não estavam obedecendo à aliança abraâmica, eles tiveram então de obedecer à circuncisão, obedecer à celebração da Páscoa, e a celebração não é somente obediência, como também é um ato de adoração. Ninguém poderia se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Então nós vemos a bênção, nós vemos a obediência e a celebração. E o ato da obediência e da celebração, da adoração, nos favorece o encontro, porque logo depois Josué tem um encontro com o Senhor. É uma dinâmica que eu observei e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E é isso então, o nosso capítulo 5. Espero que tenham gostado. Então, fui! Até a próxima!